O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem nos outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma quantia pequena. No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo, vós valei mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, desde ontem estamos refletindo no Evangelho as censuras de Jesus, os ais que Jesus pronuncia contra os fariseus. E essa censura de Jesus provém já desde ontem. Tratávamos disso, dessa hipocrisia na qual os religiosos daquele tempo viviam. Pareciam ser bons, pareciam serem comprometidos com a verdade, pareciam, mas não eram. Uma fé de fachada, uma prática religiosa que não levava a uma conversão interior. Por isso que Jesus está falando que não há nada que a gente faça escondido que um dia não pode ser descoberto. Hoje todo mundo tem celular. Não que naquela época não existiam coisas erradas, mas agora é mais fácil de se flagrar os nossos erros. Não é que essa geração é mais pecadora, é que talvez a geração anterior se escondia mais as coisas. Mas se as coisas não aparecem nas câmeras do celular ou não se tornam públicas na internet, elas terão que serem acertadas diante de Deus. Então, que a gente não faça nada que a gente se envergonhe. Então, quando a gente for fazer alguma coisa, a pergunta moral que a gente deve se fazer: publicamente eu faria isso? Porque aí se revela o caráter de um homem ou de uma mulher. Quando você tem 100% de certeza que o que você for fazer de errado, ninguém vai saber. Então eu faço. Ninguém vai saber mesmo. Então você não faz o errado pelo valor do certo. Você não faz o errado para não ser envergonhado. Mas se você tivesse uma oportunidade, você faria. Então é preciso que a gente tenha uma vida ilibada na graça de Deus, que faça com que a gente tenha sempre presente essa regra moral.
Nada do que a gente faça no escondido possa nos envergonhar. Porque um dia, se não for revelado aos homens, será revelado diante de Deus. E que a gente não tenha medo, como diz Jesus, daqueles que matam a carne, como Santo Inácio de Antioquia não teve medo, enfrentou as feras no Coliseu e dizia do desejo que ele tinha de ser triturado, de ter como sepulcro o estômago das feras, assim como o trigo é triturado para se fazer o pão, e o pão se torna o corpo de Cristo, que depois será triturado pelos nossos dentes, assim ele dizia: desejo ser triturado pelas feras, desejo morrer pela causa do Evangelho. Por isso, como bispo, não temeu, como bispo testemunhou o Cristo, a verdade, publicamente. E nós muitas vezes nos envergonhamos de falar de Jesus, de defender a igreja, de falar da nossa fé. Então não podemos ter medo, devemos temer de fazer coisas que nos envergonhem, não de professar a fé naquele que nos salvou, que nós amamos e acreditamos, como fez Inácio de Antioquia. Que ele nos ajude a ter esta fé íntegra, sem hipocrisia, e esta fé sem vergonha. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós.